Então é isso. Boa noite, pessoal. Começando agora a audiência pública devolutiva do Aricanduva, da subprefeitura, Aricanduva, Formosa e Vila Formosa e Carrão. A gente está com um calendário bem extenso, passando pelas 32 subprefeituras do município. Nós começamos esse calendário na segunda-feira, no dia 6, sempre nesse formato de duas audiências, duas subprefeituras por noite, né? E hoje, especificamente, nós estamos no quarto dia desse calendário, com aqui Aricanduva, Formosa e Carrão. Eu vou passar alguns avisos, alguns procedimentos de como a gente conduz a audiência aqui de hoje, para ficar mais claro o que nos espera aí, né? Qualquer problema com áudio, vídeo, se estiverem, não estão me ouvindo, não estão me vendo, né? Não conseguem participar do chat, das mensagens, por favor, nos avisem, a gente dá um jeito, a gente, a gente tenta resolver os problemas por aqui mesmo. Os microfones estão todos bloqueados, estão todos fechados, então é por essa razão mesmo, para evitar esse chiado, esse conflito de áudios durante as apresentações, né? Mas é de propósito. A gente vai abrir lá para frente, na hora das exposições, das falas dos munícipes, das questões que a população traz. Eu vou começar a compartilhar minha tela com a apresentação mesmo, da audiência de hoje. Qualquer problema, por favor, me avisem. Eu estou compartilhando a tela, então eu acabo meio que não vendo como está a audiência, né? Como está o grupo, né? Aqui uma introdução mostrando as partes que nos espera pela frente aqui, né? A gente tem uma abertura. Eu vou fazer uma apresentação das etapas, das análises, chamando as análises das secretarias, dos órgãos municipais. É, Pessoal, por favor, o microfone, eu peço que respeitem, porque senão fica bem complicado aqui conduzir. Ao final dessa parte de exposição das análises, a gente abre espaço para os munícipes colocarem seus pontos de vista, suas falas, e aí uma quarta parte prevista para uma réplica, que se for o caso, tréplica, de comentários das secretarias, dos órgãos aqui presentes, da, da subprefeitura no caso, né? E a gente encerra a audiência propriamente dita. Previsão nossa aqui de encerramento é das 9h30 da noite, a gente tem 3 horas previstas de duração, levando isso ao máximo, às 9h30 da noite, a gente tem um horário limite, um horário máximo de condução da audiência. A gente espera acabar isso um pouco antes disso. O espaço de fala que eu falei, que vai ser lá na parte após a exposição dos órgãos, das secretarias, né? Cada município terá direito a uma fala de 3 minutos. A gente tenta respeitar isso ao máximo. Tem bastante gente interessada, querendo utilizar seu espaço de fala. Então a gente tem que ser um pouco mais rígido com esses 3 minutos, né? O máximo a gente leva a um número de 20 pessoas, 20 participantes, né? 20 pessoas inscritas para a fala, totalizando 1 hora para essa etapa. Claro que isso aqui a gente vai usar o bom senso, mais pessoas, menos pessoas, a gente é, tenta conduzir isso da melhor forma possível, né? Para que todos falem, para que todos tenham seus espaços. Tem um botão específico que é uma mão levantada, vocês podem dar uma pesquisada agora. Quem tiver interesse em fazer a utilização da fala, por favor, aperte essa mãozinha, deixe a mão levantada e a gente vai entender que vocês querem fazer o espaço da fala, né? Utilizar esse espaço. Então, por favor, durante a audiência, não precisa ser agora, durante a audiência, durante a condução das falas, vocês levantem a mão, algum ponto, e a gente vai entender que seria um pedido para a utilização da fala lá na frente, né? É, Vocês estão vendo aqui agora a condução, a gente está fazendo disponibilidade de Libras, né, a tradução de Libras, durante todo o evento, durante toda a audiência. Importante falar sempre, essa audiência está sendo gravada, ela vai ficar disponibilizada no site da Secretaria da Fazenda, de SF, o canal de SF, né? Secretaria da Fazenda, no YouTube. A gente espera que amanhã já esteja disponível o vídeo dessa audiência aqui. Sempre mais ou menos com essa periodicidade de um dia,
acontece num dia, no dia seguinte já está disponível o evento. Os três dias anteriores de audiências já estão disponíveis nesse canal de SF no YouTube. Aqui já entrando um pouco na minha fala aqui, na condução dos trabalhos de hoje, mas eu queria um pouquinho antes disso abrir espaço ao subprefeito aqui presente, o Rafael. Ele está nos prestigiando aqui com a presença dele. Eu vou abrir espaço para que ele utilize da melhor forma possível. Faço as boas-vindas a vocês aqui todos. Rafael, boa noite. Boa noite a todos. Super bem rápido, Wilson, só agradecer, né, a presença de todos e o processo, né, e a clareza que a gestão tem dado nos processos financeiros e orçamentários da prefeitura. Então, queria agradecer a todos por participarem. Espero que todos possam ter uma excelente reunião, uma excelente audiência e que tudo possa correr bem. Estamos aqui à disposição, assim como sabemos que todas as secretarias também estão. Forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Agradeço muito pela participação e pelo prestígio aqui com o evento. Vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Isso, como eu falei, a gente tem um calendário bastante extenso, passando pelas 32 subprefeituras do município. A gente começou no dia 6, na segunda-feira agora, com a Sé e o Jabaquara. Sempre nesse formato, 2 audiências por noite, 2 subprefeituras por noite, né? Encerrando esse calendário no dia 3 de novembro, com as subprefeituras, com as 32 subprefeituras, é o conjunto de todas elas. Sempre nesse formato, segunda a quinta, a sexta-feira a gente pula. É um dia um pouco mais complicado de participação social, a gente não tem tanta adesão, então a gente pulou as sextas-feiras do mês de outubro. Então sempre se realizam de segunda a quinta-feira. Esse horário sempre é o combinado, 6:30 da tarde, 9:30 da noite é a previsão de encerramento. Acaba acabando antes, passando um pouco do horário, mas esse é o nosso roteiro. No dia 6 de novembro, a gente encerra o calendário propriamente dito das audiências. Uma audiência mais específica, a gente abre espaço para o programa de metas, a gente abre espaço para o plano das subprefeituras, e falando de uma forma um pouco mais macro sobre como foi essa elaboração, como foram esses processos de elaboração orçamentária também, de participação, né? Então sai um pouco do orçamento cidadão e abre espaço para esses outros processos, né? Repetindo o programa de metas e o plano de ação das subprefeituras. No dia 6 seria essa audiência de encerramento, né? Mas com as subprefeituras aqui nesse formato, se encerra no dia 3. 2 sites bem importantes que vocês devem conhecer aqui, a gente fala bastante sobre isso durante o ano. Um deles é o Participe Mais. Participe Mais é um site especificamente criado para esse tipo de condução de processos participativos. Todos os nossos processos relacionados ao orçamento cidadão ou questões parecidas estão alocados nesse Participe Mais. E todo o material está concentrado nele, né? Desde as propostas recebidas, as propostas coletadas dos munícipes, até as respostas, as edições anteriores. Nós já estamos na 4ª edição, nesse formato aqui de Orçamento Cidadão, com essa cara, né? Mas todo o histórico está concentrado nesse site Participe Mais. As etapas do processo, como eu falei, desde o início até o final, até o encerramento no final do ano. Bastante importante também é o site da CEPLAN, a Secretaria de Planejamento Municipal, dentro do site da Prefeitura de São Paulo, que é o site principal da Prefeitura, digamos assim, né? Vocês podem procurar as secretarias que fazem parte do município, localizarem a CEPLAN, e aí dentro desse site da CEPLAN, dessa aba específica da CEPLAN, que é a secretaria responsável pela condução do Orçamento Cidadão, estão todas as etapas, todos os processos abertos,
aqui eu falo de PPA, eu falo da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu falo da LOA, que é o orçamento propriamente dito, né? E, por último, o orçamento cidadão, com as informações também concentradas, bastante de fácil acesso e assimilação, né? Nesse endereço aqui de baixo, orçamento.prefeitura, sp.gov.br, a aba orçamento, audiência pública, também tem o calendário, links de participação, que é bem importante, e, e todas as informações que estão por trás do processo, né? São dois sites bem importantes para consulta e transparência das informações aqui conduzidas, né? As etapas do processo, é um processo bastante longo, se conduz durante o ano inteiro, ele começa lá no início do ano, lá em março, abril, e a gente encerra ele na virada do ano, na passagem de dezembro para janeiro, com a entrega, o início da LOA, da Lei Orçamentária Anual, do ano seguinte. Aqui a gente está falando de 2025, 2026. 1º de janeiro se inicia o orçamento do próximo ano, de 2026. Passando etapa por etapa, um pouco para entender melhor. Dia 7 de abril, nós iniciamos essa etapa de coleta de propostas. Lá em abril desse ano, os munícipes entravam e mandavam propostas via Participe Mais, aquele site que eu acabei de falar, de forma aberta, de forma sem travas, desde que seguidos algumas necessidades básicas de informação, né? Então, área temática, aqui aquela proposta se refere, qual o local específico que o munícipe está falando, né? Tem algumas informações básicas, mas era um processo relativamente simples. Dia 7 de abril até o dia 11 de maio foi conduzida essa etapa de inserção das propostas, de recebimento das propostas. A gente encaminhou esse pacote de propostas recebidas aos CPMs, que são os Conselhos Participativos Municipais. Vocês devem ter ouvido falar em algum momento desse ano também sobre eles, sobre os conselheiros, o pessoal que faz o acompanhamento dessas propostas em cada uma das subprefeituras. Cada subprefeitura tem o seu próprio CPM, o seu próprio Conselho Participativo. Nós encaminhamos esse pacote de propostas de forma individualizada, de forma separada por subprefeitura, a cada um desses conselhos, que por sua vez tinham uma etapa de priorização, de entendimento, de entender o que é mais importante dentro daquele pacote de propostas recebidas, e faziam priorização de 15 propostas por subprefeitura, por CPM no caso, né? No mês de julho, de 9 de julho a 6 de julho, essas propostas eram analisadas pelas secretarias responsáveis. Aqui eu digo secretarias e órgãos responsáveis, as subprefeituras, por exemplo, mas todas as secretarias que fazem parte do município. De forma individualizada também, né? Então, transporte, educação, saúde, enfim, as secretarias que fazem parte do município recebiam essas propostas priorizadas e analisavam suas viabilidades, o que era possível fazer, o que era viável, o que era inviável, com base no entendimento da própria secretaria, do próprio órgão e do cronograma que os órgãos também possuem, né? Tem uma etapa prevista de interposição de recursos na metade final de julho. Os conselhos participativos, os conselheiros, no caso entendessem que alguma proposta, alguma questão ficou sem resposta, sem a devida análise, eles tinham uma etapa prevista de interposição de recursos, que é como se fosse uma segunda análise, né? Uma solicitação de uma segunda análise. Esses recursos eram revisados e revistos, no caso, né? E aí chegava-se a essa etapa de votação popular. Eu já estou aqui na sexta etapa, que é a parte de baixo da tela, né? Na metade de agosto, metade final de agosto, foram 2 semanas aproximadamente de votação popular, onde os munícipes votavam naquelas propostas que achassem mais interessantes. Aqui também de forma bem aberta, cada munícipe, cada cidadão tinha direito a cinco escolhas, digamos assim, né? Cinco votos de forma aberta no município, né? Então, não precisava necessariamente ficar dentro do seu território, da sua subprefeitura, né? Eu sempre dou um exemplo pessoal. Eu trabalho na Sé, no centro da cidade, né?
faz parte do meu contexto, aquela localidade ali da subprefeitura da Sé, mas eu moro em outra subprefeitura, então eu tenho conhecimento das localidades diferentes, né, diversas, né? Então eu posso escolher três propostas, duas propostas de uma localidade, ou as demais de outra, não tinha restrição quanto a isso, desde que se limitasse a 5 propostas por munícipe, né, por cidadão. Sétima etapa, essa que nós estamos aqui agora, que nós começamos no dia 6. A ideia é que se encerre no dia 6 de novembro, um mês inteiro de audiências devolutivas online. Importante explicar online. Vocês podem ver aqui, está com representantes de diversas secretarias, diversos órgãos, aqui estão presentes. Conduzir um evento desse porte presencialmente seria praticamente impossível, né? Reunir todo mundo, munícipes, enfim, nesses horários que nós costumamos realizar as audiências. Por essa razão, a gente realiza as audiências no formato online, nesse formato aqui. Isso é uma herança da pandemia, né? Mas acaba funcionando bem, estimula a participação, o acesso é fácil, e facilita até a troca de comunicação, enfim, o entendimento é mais fácil por aqui, nesse formato, né? É, por último, a gente tem uma etapa de monitoramento. Aqui eu já estou falando de 2026, do ano seguinte. Como eu falei no começo, 1º de janeiro começa o orçamento do ano que vem, né? De 2026, a LOA propriamente dita. E nós temos a etapa de monitoramento dessas propostas aqui votadas, né? Do que é recebido. Nós temos quatro etapas de monitoramento previstas, né, de atualização previstas, onde cada secretaria, cada órgão responsável pela execução da proposta, coloca o que foi feito, o que foi realizado, até onde a proposta foi levada. São previstas 4 etapas durante o ano de 2026, sendo a primeira etapa de atualização em abril, nós temos em seguida junho, e aí pula até o final do ano, seguindo essa periodicidade. Nós estamos tentando aumentar essas etapas de monitoramento, né, para fique mais frequente o monitoramento, mais frequentes as atualizações. Mas a ideia principal aqui é que as secretarias e que os órgãos coloquem de uma forma bem clara o que está sendo realizado em cada proposta. A gente sabe que as propostas não andam da mesma forma, algumas seguem processos licitatórios mais lentos, mais demorados, algumas andam mais rápido, algumas já estão no mapeamento das secretarias, dos órgãos, e tem um andamento mais rápido ou mais lento, mas é importante que a gente coloque isso da forma mais clara possível, para a população ficar informada, né? Da melhor forma possível. Aqui falando um pouco dos números, o que está por trás dessa edição aqui 2025-26, né? Nós tivemos 182 propostas priorizadas. Aqui eu estou falando no conjunto das subprefeituras, né? No todo. Priorizadas, viáveis e eleitas com 185 compromissos, né? Vocês podem ver que tem um descasamento, mais compromissos que propostas priorizadas. Alguns compromissos, algumas secretarias colocam compromissos para a mesma proposta. Então, uma proposta pode ter mais de um compromisso, né? Por isso tem esse descasamento, né? Mais compromissos que propostas priorizadas, com recursos específicos do Orçamento Cidadão. A gente tem disponíveis 10 milhões de reais por subprefeitura, totalizando 320 milhões no processo no todo, né? 48 propostas priorizadas, porém com recursos próprios dos próprios órgãos, das próprias secretarias, totalizando 50 compromissos. Explicando um pouco melhor isso, são recursos que não utilizarão aquele montante que eu falei destinado ao orçamento cidadão. São recursos da própria secretaria, do próprio órgão. Algumas propostas já estão no mapeamento das realizações, dentro do cronograma previsto, então acabam sendo utilizados recursos da própria secretaria, ou no caso das subprefeituras também, né? Totalizam 230 propostas com 235 compromissos com execução prevista para 2026. É importante que a gente tenha sempre isso em mente. A gente está falando 2025, nós estamos agora, mas do orçamento do ano seguinte, 2026,
Durante o ano de 2026, essas propostas serão realizadas ou executadas, né? E também tem os recursos remanescentes, que eu vou entrar mais a fundo daqui a pouco nisso. São alocados no Orçamento Cidadão 250 milhões, eu falei agora há pouco, são 320 milhões no todo, foram alocados esse ano 250 milhões, sobram aproximadamente 70 milhões de recursos remanescentes, eu estou falando dessa parte de baixo da tela. São valores que não foram, de alguma forma alocados entre as propostas mais voltadas, entre as propostas consideradas viáveis, né? Esses recursos são sobras orçamentárias que nós acabamos pedindo que os conselhos participativos encaminhem o que fazer com esses recursos, né? Então, nós voltamos essas propostas, esses valores para cada um dos conselhos, para cada uma das subprefeituras, e por sua vez, eles encaminham novamente propostas de cumprimento em cima desses valores remanescentes, né? E aí passa por todo aquele processo de novo de análise, de viabilidade, se é possível realizar com os recursos que sobraram, no caso, né? Aqui entrando um pouco de valor, vocês podem ver em tela o montante previsto de cada subprefeitura, né? Quanto foi alocado em relação ao orçamento cidadão, é o valor OC, a coluna do meio, e o valor remanescente é o que sobrou para cada subprefeitura, né? Especificamente aqui de Aricanduva Formosa, nós tivemos 6.211.000 alocados dentro do Orçamento Cidadão, com recursos do Orçamento Cidadão. Sobraram remanescentes 3.788.000 que nós pediremos ao Conselho Participativo, especificamente do Aricanduva, Formosa Carrão, para que indique o que fazer com esses recursos também para 2026, né? De forma que os 10 milhões por subprefeitura, por localidade, seja inteiramente cumprido, né? Falando um pouco de participação social e de votos por subprefeitura, vocês podem ter uma passagem bem geral sobre como se deu todo o processo. Especificamente para aqui, 99 propostas foram trazidas para o Aricanduva, Formosa Carrão, com 310 votos especificamente para essa localidade. Os números variam bastante de localidade para localidade, de subprefeitura para subprefeitura, mas é curioso ter uma noção um pouco de como se deu esse ano, né? Aqui um resumo um pouco mais aberto desse número. 73 propostas foram coletadas via Participe Mais, aquele site que eu falei lá atrás, no começo da minha fala. 26 propostas foram coletadas na audiência pública que nós realizamos no início do ano. Eu não comentei também, mas nós realizamos paralelamente a fase de recebimento das propostas, uma etapa de audiência pública em cada uma das subprefeituras, explicando como se dá o processo, estimulando a participação social, né? E nessas audiências presenciais, no caso, também eram coletadas propostas ou no formato coletivo, de grupo, ou no formato individual. Foram coletadas 26 propostas, especificamente por Aricanduva, Formosa e Carrão. Totalizaram 99 propostas. Na audiência realizada em abril, tiveram presentes 53 pessoas, com 10 manifestações orais, o espaço de fala que eu estou falando aqui, né? Esses números, esses detalhes, que quiser se adentrar nisso, todos estão disponíveis no Participe Mais, que é esse endereço aqui debaixo da tela, aqui na parte de baixo dos números. É bem fácil de se entender isso. Aqui um pouco das propostas contempladas, digamos assim, né, que foram consideradas viáveis e mais votadas são as seis propostas, desculpe, aqui em azul no meio da tela. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. A proposta 437, executar a revitalização e cobertura de quadra em frente ao OBS do Jardim Iva. A 3267, realizar programação cultural nas praças. Aqui são duas propostas, tá repetida a linha porque são secretarias diferentes, né? Criar parque linear no Córrego Tapera, fortalecer o CADES Aricanduva por meio do projeto Floresta na cidade
e implementação de praça e arborização na rua Francisco Manuel Berenguer. A ideia de hoje é que a gente apresente essas propostas de forma individualizada, que a gente entre em cada uma delas e se entenda o que foi analisado, o que foi considerado em cada uma delas e por que ela foi considerada viável ou inviável. A ideia de hoje principal é essa que conduz toda a audiência devolutiva, né? Então, eu não vou me adentrar muito agora nos valores, nos detalhes, porque a gente vai passar isso mais à frente, tá? Falando um pouco sobre orçamento municipal, aqui eu estou falando do município todo, né? É, Nós acabamos de entregar a peça orçamentária, que é esse PELOA em tela, o projeto de lei orçamentária anual de 2026. Ele foi entregue no dia 30 de setembro, semana passada praticamente, né? A ideia é que seja estimado em 133 bilhões, 133 bilhões e meio aproximadamente, as receitas da cidade de São Paulo para o ano de 2026, um aumento de quase 8% em relação ao ano passado, 2025. Aqui um pouco dessa separação por função, né, por função orçamentária dentro do orçamento do município. Importante a gente entender um pouco melhor esses números, porque dá ideia do que cada secretaria, cada órgão tem à disposição, né? 30 bilhões e meio é o campeão de recursos da educação, saúde logo em seguida com 25 bilhões. São duas secretarias muito fortes, duas questões muito importantes. Educação e saúde são sempre os primeiros lugares dentro do orçamento municipal, né? Logo em seguida, urbanismo tem 16 bilhões e 800 milhões previstos para a sua função. E aí, logo abaixo, transporte com quase 10 bilhões de reais previstos, habitação, assistência social, segurança pública, saneamento e cultura. Aqui são 9 funções, as 9, digamos, os maiores montantes de recurso orçamentário destinado, né? Aqui eu estou falando orçamento 2026. Estou terminando minha fala já. Aqui é um caderno que a Secretaria da Fazenda, agora a CEPLAN, criou. Já estamos na quinta edição desse caderno. Chama-se Caderno do Orçamento. Nada mais é que uma cartilha com conceitos orçamentários de forma mastigada, com entendimento facilitado, mostrando como se dá a elaboração do orçamento, as peças de planejamento municipal e expondo de forma bem clara, bem resumida, mas de forma que contempla o que é aquela peça, o que é um PPA, o que é um plano plurianual, o que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que está por trás de cada um desses processos participativos, de cada uma dessas peças de planejamento, como é a elaboração, como é a condução, o monitoramento, uma forma também detalhada em cima de números, né, o conteúdo de cada uma dessas peças, mas tudo de uma forma bastante mastigada, de uma forma bastante facilitada o entendimento. É um caderno bem interessante, ele tem umas 80, 90 páginas, não é muito longo. Ele está disponível nesse endereço aqui da parte direita da tela, tem o QR Code também, caso vocês se interessem. Ele já está na quinta edição, sempre no formato anual, e traz também os números que eu falei agora há pouco, por função, de forma mais detalhada do que é o orçamento do ano, né? Ele sempre fica disponível aproximadamente entre março e abril. Então a edição desse ano tá recém disponibilizada, digamos assim, né? Caso queiram, caso queiram ter mais detalhes, só consultar em tela. É isso, aqui eu encerro minha fala. A ideia é fazer um panorama bem geral sobre como se dá o processo, explicar um pouco mais da condução dos trabalhos aqui do Orçamento Cidadão durante o ano, né, durante o ano de 2025, 26. Mas a ideia principal dessa audiência devolutiva aqui é chamar os representantes das órgãos, das secretarias, para que coloquem suas análises efetuadas, né? Então eu vou fazer agora abrir o espaço para os representantes. Vou chamar um a um dos representantes por secretaria. E ao final dessa etapa, a gente abre espaço para os munícipes, cidadãos que tiverem interesse em falar.
Só um minuto, por favor. Ari, você consegue compartilhar as propostas? Só um minutinho. Tá bom. Will, eu não tô conseguindo acessar. Se você puder me mandar, eu consigo projetar. Mas eu consegui por aqui. Acho que deu certo aqui. Pessoal, qualquer problema que vocês tiverem de áudio, de vídeo, por favor, nos avisem. Que caso não consigam visualizar o que está em tela, por favor, nos avisem. Eu sei que tem bastante gente acompanhando no celular também, né? Então, às vezes, fica meio complicado fazer essa visualização, né? Então, vamos começar a chamar o pessoal das secretarias, dos órgãos, começando pela subprefeitura aqui do Aricanduva. Os representantes, se podia me ajudar, por favor, Ari. É, eu acredito que seja o André ou a Elaine. Eles estão aqui disponíveis? A Elaine estava por aqui e eu acho que não está mais. Pessoal aqui da subprefeitura, quem tiver disponível aqui, por favor. Oi, Wilson. Boa noite. É o Rafael. Rafael, legal, boa noite, tudo bem? Boa Sub. noite. Tudo bom, graças a Deus. Eu pedi para o André, mas deve ter acontecido alguma coisa da área técnica, mas eu posso falar sobre os projetos. Tá Se bom. quiser. Eu vou conduzindo as propostas, eu acho que vai ficar bem claro o que tá por trás de cada uma, né? A primeira é Tá. essa proposta 437, execução da revitalização e cobertura da quadra em frente à UBS do Jardim Iva. Aham. Tem o compromisso e tem o parecer técnico Favorável. favorável. Se puder explicar um pouquinho. Isso. Esse é um projeto simples não, né? Ele é um projeto técnico de engenharia que tranquilamente nós conseguimos executar, né? Desde que chegue o orçamento, então a elaboração de projeto, a execução a gente consegue mandar para licitar e pós-licitação executar, porque é um projeto simples, né? Considerado simples, porque são banheiros, uma quadra poliesportiva e a revitalização do passeio, além da implantação de iluminação. A iluminação a gente precisa da parceria com o SP Regula, mas que também é tranquilo, é um órgão parceiro, faz parte da gestão, então é super viável essa proposta. Legal. Pessoal, totalizando o montante de 2.483.000 aproximadamente previstos para esse projeto, tá? Rafael, a 1424, implementação, praça e arborização na rua Francisco Manuel Beringer. Acho que é isso, né? Eu vi que o André entrou, vou pedir para ele falar. Se você puder repetir, eu agradeço. Claro, André, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Tô. É o André falando? Isso. André, legal, boa noite. A gente começou a exposição das propostas de vocês. Essa é a segunda proposta, tá?
A ideia é que vocês façam exposição do que foi levado em consideração, compromisso, parecer, né? É a proposta, no caso, a 1424, implementação de praça e arborização da rua Francisco Manuel Beringer. Ah, sim, sim, perfeito. Olha, deixa eu só comunicar uma situação que está acontecendo, tá? Nós verificamos a área e ela é uma área particular. Ela não é uma área municipal. Ok? E isso causa a inviabilidade da proposta? Exatamente. Tá, tá. A gente vai conversar posteriormente, detalhar melhor isso, essa inviabilidade, porque não foi informado até então. Essa aqui é uma novidade para a gente, no caso, né? Entendi. É pelo fato de ser uma área particular. Tá bom, tá bom. A gente está documentando todo o processo, está gravando essa audiência, então a gente vai pedir mais detalhes para vocês em breve em relação a isso, tá? Ok. Ô, Wilson, Oi. eu posso pedir, desculpa atrapalhar, mas que o André se manifeste também, porque ele é a área técnica, tá? Da SUB, de engenharia, sobre a proposta 437. De repente tem alguma observação que eu deixei passar, ele pode falar que Legal, vai que eu me claro, manifestei. Por favor. claro, claro. André, 437 é a execução da revitalização e cobertura de quadra em frente ao UBS do Jardim Iva. Ok. Se puder dar mais detalhes sobre compromisso, parecer. Tá. Ela é viável, sim, tá? E se trata aí de parte de reforma da quadra em si, tá? Com relação ao piso, todo o entorno dela, parte de alambrado, cobertura, tá? Ok. André, a última proposta de vocês é a 3267, a realização de programação cultural nas praças. Tá. Você Deixa eu pode. só. Peraí. Enquanto o André tá abrindo, só uma observação, que a proposta específica em si é construir um salão multiuso, tá? Exato. Porque tem duas parecidas, então a da SUB é construção de salão multiuso, que também é viável. André, se você puder. Sim. Ok. Só explicando um pouco, André, só um minuto. No caso, essa proposta foi também encaminhada à Secretaria da Cultura. A gente tem um representante aqui presente também na audiência. Eu vou chamar ela mais pro decorrer da fala. Então vai ficar melhor entendido que é uma proposta com duas frentes, digamos assim, né? Então a cultura e Sim, vocês da sim. subprefeitura, né? Isso. Aí, no Pode. caso da subprefeitura, Wilson, com relação à construção desse salão, tá? E aí ele se torna, assim, viável com relação a essa construção, mas somente a construção, tá? Ok, desse salão multiuso no caso, né? Exatamente. Tá bom. Pessoal, eu acho que é isso. Relacionado à subprefeitura Aricanduva, ó, no caso das execuções de vocês, são essas três propostas. Obrigado pela participação, tá? Obrigado, Wilson. Obrigado, Rafael. Agradeço. Obrigado. Pessoal, eu acho que esse é um bom exemplo de compromissos, dois compromissos para uma proposta única, no caso, né? Então são duas, como eu falei, são duas frentes é, em cima do cumprimento da demanda, no caso, né? Do pedido, né? O segundo representante aqui, a segunda secretaria, no caso, eu vou chamar o pessoal de CIURB, que eu acredito que seja Sou eu, Alan. Tá o me Alan. ouvindo? Legal, Alan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês? Boa noite. Fica à vontade, Alan. Vamos lá. A primeira que fala, você pode colocar aí para mim, eu não estou conseguindo. Requalificar o córrego Ipiranguinha e o Parque Linear. Ah,
Essa 2490, ela não ficou com a gente, ficou com a SVMA, que eu até confirmei. Então eles vão falar um pouquinho mais para frente, que no caso, se tiver alguma coisa que nós iremos fazer em conjunto com eles, isso a gente vai ver mais lá para frente. Mas esse exclusivo ficou com eles, foi repassado para eles, tá bom? Tudo bem, Pode passar para a próxima, então, por favor. tudo bem, claro. A 332, 332 criar a parque. Esse foi considerado viável com. Peraí, deixa eu só ver aqui. Opa, só um minuto, desculpa. Essa 332, ela é uma obra prevista que já está no plano diretor de drenagem, está classificada em 10º lugar. Ah, e o que que acontece? É, é, vai sim iniciar a elaboração dos estudos e projeto para a implementação do parque. E isso está previsto já para o próximo ano, que deve casar junto com o que seria começado caso fosse com o dinheiro do orçamento. Então, a princípio, tá tudo certo. Vai ser realizado com recurso próprio mesmo, com recurso da CIURB. legal, legal. Boa notícia, né? A próxima é a 392, Gabião no córrego Rapadura. Isso. Olha, esse 392 ele foi considerado inviável tecnicamente. A princípio, nós entendemos o executar gabião como canalização, tá? Porque como não tem no caderno de drenagem, não foi informado pela Defesa Civil alguma queda, algum problema de talude, alguma coisa do tipo, nós levamos em consideração a canalização. Eu posso estar errado e pode ter alguma coisa a mais que nós não temos a informação, tá? Claro. E aí o que acontece? Desde quando nós temos os cadernos de drenagem, não sei se todos conhecem aqui, esses cadernos de drenagem, ele mudou a forma de canalização, de prioridade de canalização dos córregos do município. Então, assim, foi feito um estudo pelo caderno, pela SBMA, junto com a CIURB, e nesse caderno não foi considerada a necessidade dessa intervenção de canalização. Nisso não tem nada sobre a Defesa Civil, falando que tem alguma coisa, algum problema de inundação, de alagamento ou qualquer outro tipo. E a ideia é não canalizar a montante, no caso desse trecho do córrego, sem prever a construção de reservatório ou qualquer outro sistema de amortecimento para não causar assoreamento, aumento de velocidade, pico de vazão e até alagamentos, que aí canalizando pode dar problema mais para baixo. E aí, assim, se caso tiver um problema de inundação, de alagamento, que não foi informado, ou até de um problema de contenção, algum desmoronamento, aí entra em contato, nós vamos ver que aí já entra também a subprefeitura, entra a Defesa Civil, para ver a melhor solução para resolver o problema. Mas, a princípio, se for mesmo a canalização, foi indeferido por motivos técnicos. Ok. A gente tem mais uma proposta que aqui seria uma bola dividida, digamos assim, né? Que é a 992, a finalização de obra de contenção de encosta. É, Aqui tem uma execução, digamos, dupla entre CIURB e a subprefeitura Doricanduva. Ela já está em execução, no caso, né? Por isso tem essa informação, esse parecer técnico aqui. Ela foi considerada inviável muito por conta disso. Ela já está no roteiro, já está no planejamento de de ambos órgãos, né? Por isso ela é considerada inviável dentro do processo participativo, dentro do orçamento cidadão, mas ela já está sendo realizada, né?
Isso, exatamente. O que acontece? Como existe um SEI, inclusive eu acredito que esse SEI está até aí aparecendo para vocês. Sim. O que acontece? É uma coisa que já foi dado um início. Eu acredito que já tem algum estudo, tem alguma coisa. Não chegou para a gente ainda isso, tá? Não está, tá na prefeitura. Uhum. Tá na prefeitura em si. Mas o que que acontece? Foi feito algum estudo, já foi dado andamento em alguma coisa, e esse processo parou em algum momento que nós estamos encontrando o que foi feito, o que não foi feito, o que tem de projeto, o que tem de prévia, o que tem de análise de solo ou de qualquer outra coisa, para a gente conseguir dar andamento a isso. Então, assim, vamos dar continuidade e só vamos alinhar como é que tá isso e em que pé que tá, Claro, claro. entendeu? Entendi. Ok, Yolanda, tá ótimo. Eu acho que essa era a última da parte de vocês aqui. Isso, essa só tinha essas quatro aqui comigo. Tá bom, legal. Legal, Alan. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Seguindo aqui com a saúde, agora a terceira secretaria. A representante aqui da saúde, Sani Bueno, é isso? Boa noite, Sani, boa noite, tudo bem? tudo jóia. Eu vou colocar na tela já, só um minuto. São três propostas para a saúde, a primeira é essa 439. Fica à vontade, Sani. Tá. Boa noite a todos. É, eu sou Sani, sou supervisora técnica de saúde da região de Aricanduva e da região de Moca também. A gente vai conversar aqui sobre as três propostas, né, que foram de SMS da Secretaria da Saúde. A primeira é a 439, que é construir um centro especializado em reabilitação. Técnica. Ah, olha, é engraçado, né? Porque você tá aí com a 439 e tá com o parecer da outra. Não sei por quê, mas tudo bem, eu consigo Acho que, falar. acho que, acho que foi. Agora melhorou. Isso, é. Então, é construir um centro especializado em reabilitação. Essa proposta foi considerada tecnicamente inviável a princípio, não porque não haveria necessidade de um centro especializado de reabilitação, um ser, mas porque a gente sabe, né, que o orçamento cidadão ele deve ser utilizado dentro, né, do ano, e para a gente construir uma unidade de saúde isso leva um tempo maior, né, do que o tempo de 2026, de um ano, porque tem todo o processo licitatório, a burocracia, a construção da unidade, né? Então, por isso, ela foi considerada inviável. Ok. A proposta 486, Isso, a proposta 486 é a proposta de ampliar a quantidade de médicos, psicólogos e psiquiatras na UBS Vila Formosa. Na verdade, a gente tem também, né, uma orientação com relação ao recurso do orçamento cidadão, de que você não consegue fazer uso desse recurso para custeio, né? Então, quando você fala aí de aumentar a quantidade de profissionais contratados, né, numa unidade de saúde, você está falando de um custeio que vai além do ano de 2026. Então, esse profissional ele tem que ser contratado visando a continuidade do cuidado, da assistência, ele não pode ser contratado apenas por um período. Então, quando a gente fala de custeio, né, de contratação é por custeio e aí fica inviável. E eu só queria explanar um pouquinho mais, né, sobre essa proposta e falar que a UBS Vila Formosa, na qual foi citada aqui,
é a UBS Gonzalez, né, que estava na proposta, e que a gente tem um quadro lá de médicos, né, com 3 clínicos, um generalista de 40 horas, um ginecologista, um pediatra. A gente tem um psicólogo em cada unidade básica de saúde da Aricanduva, inclusive lá no Gonzalez. A gente tem também um psiquiatra lá no Gonzalez, além da telepsiquiatria, que é uma modalidade de teleassistência na medicina, que são para todas as unidades de Aricanduva também. Então, a Secretaria da Saúde e a Supervisão Técnica de Saúde, ela tem um olhar para a demanda versus, né, o RH existente. Então, a gente está sempre nessa avaliação, né, das filas de espera, da demanda do território, de qual é o RH existente na unidade. Tanto que agora em setembro a gente conseguiu aumentar o RH de enfermeiros na UBS Gonzalez, que foi algo que a gente fez um estudo e viu que neste momento seria o mais necessário, né? Então, só para a gente conversar um pouco mais sobre a demanda. Claro, claro, legal. E a última proposta de vocês é a 999, Centro de Acolhimento de Animais Domésticos. Olha, sobre essa proposta do centro de acolhimento, né? Criar um centro de acolhimento de animais domésticos. Eu vou ler, tá, o parecer técnico, porque apesar da supervisão estar vinculada, né, à Secretaria da Saúde, a coordenadoria, o COSAP e a Covisa é uma outra coordenação. Então, eu não estou diretamente subordinada a essa coordenação. Então, eu vou ler a resposta, o parecer técnico, e se houver alguma dúvida, eu posso levar, sim, aos órgãos, aos nossos superiores e à secretaria, tá? Claro, claro, Então, o sem problema. parecer técnico é a proposta de criar um centro de acolhimento de animais domésticos, embora bem intencionada, não é viável no momento. A remoção e cuidado dos animais em situação de rua na cidade de São Paulo já é realizada pelo DVZ Covisa, conforme previsto na Lei Municipal 15.023 de 2009, de forma seletiva e criteriosa. Os animais removidos recebem atendimento médico, vacinação, castração e posteriormente são encaminhados para adoção por meio da COSAP. Além disso, organizações nacionais e internacionais de proteção animal destacam que abrigos públicos possuem capacidade limitada e não representam a solução ideal para a complexa questão dos animais em situação de rua, considerando ainda que muitos animais chegam com ferimentos graves e demandam longo período de tratamento. A manutenção de um novo centro comprometeria a capacidade de acolhimento e atendimento contínuo. Então, acho que qualquer dúvida que tiver, eu posso levar sobre essa proposta. Tá ótimo, Sani. Obrigado pelos pontos, viu? Imagina, estou aqui até o final se houver necessidade. Legal, obrigado. Nada. O pessoal do Verde agora são duas propostas para o Verde, eu vou colocar na tela. Os representantes do Verde aqui presentes, se eu não me engano, né? É o Lucas e o Leonardo. É, é a proposta 3285, a primeira delas. Requalificar o córrego Ipiranguinha e o Parque Linear Ipiranguinha. Essa proposta já foi citada um pouco antes, né? Boa noite, Boa noite. Wilson. Tá me ouvindo bem? Tô sem quem tá falando? É o Lucas que tá falando. Lucas, legal. Boa noite, Lucas. Tá tudo certo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sobre a proposta 2490, requalificar o córrego Ipiranguinha e o Parque Linear Ipiranguinha. Parece que aqui temos duas propostas, né? Uma é requalificação do córrego, né? Como o colega de CIURB informou, o córrego, CIURB já fez a canalização desse córrego, né? Ele já está canalizado. E a parte do córrego que está a céu aberto, ela não está grafada como parque municipal, né?
O que está grafado como parque municipal no plano diretor é o Parque Linear Ipiranguinha. Para esse, sim, esse a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem uma proposta de requalificação geral de todo o parque, incluindo mobiliário urbano, incluindo sanitário público, guarita, requalificação dos equipamentos coletivos, como quadra, pista de skate, novo plantio, melhoria de todo o calçamento, iluminação pública, enfim, que aí é junto com a SP Regula, obviamente. E aí a gente está elaborando o projeto, né? Para isso a gente tem que finalizar o projeto executivo e preparar todo o material técnico para a contratação de obras de acordo com a Lei 14.133. Está sim em elaboração pela Secretaria e sim é viável a recuperação, ou melhor dizendo, a requalificação do Parque Linear Ipiranguinha. E aí, ressaltando que o córrego Ipiranguinha já foi canalizado pela CIURB e ele não está grafado como parque municipal, portanto, não faz parte das atribuições da Secretaria. É Tá isso, ótimo. isso. Tá ótimo, Lucas. Pessoal, só Viu, detalhando um Wilson, pouco. Quem tá falando, por favor. É Leonardo, sou da Secretaria do Verde e Meio Ambiente também. fica à vontade, Leonardo. Só aproveitando o adendo aí, agradecendo a presença de todos aí, a oportunidade de estar participando. Eu sou Leonardo, tá? Eu sou da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, eu sou da Uma Paz e sou o novo gestor da Uma Paz da unidade Parque do Carmo, tá bom? Legal, E a legal. minha chefia pediu para que eu participasse aí dessa reunião para estar acompanhando e vendo aí todas as demandas da comunidade e da nossa região, tá bom? Tá bom. Tem uma proposta, acho que é específica para você, Leonardo. Só detalhando um pouco melhor, essa proposta não foi eleita, eu acho que ela não foi bem votada dentro daquelas analisadas pelas secretarias, né? Mas como ela já estava dentro Uhum. do cronograma, enfim, do acompanhamento das secretarias, no caso aqui o Verde e CIURB, ela já tem um encaminhamento previsto, né? Sem problema. Eu agradeço a oportunidade aí de todos. Legal. A outra proposta de vocês é a 3285, fortalecer o CADES Aricanduva. Fiquem à vontade, não sei quem fala, né? Essa seria com o Leonardo mesmo. Nesse caso, Wilson, eu vou ser o responsável a tomar posse aí como representante da Uma Paz no CADES Aricanduva, tá bom? Eu sou recém-chegado a essa função e eu tô aí para ouvir e atender as demandas de todos, né, da comunidade, todos os participantes aí das reuniões. Ok, Leonardo, só detalhando um pouco o parecer e o compromisso, né? Essa proposta foi considerada viável por parte da Secretaria, né? E aqui tem um compromisso aqui firmado, diretrizes, contratar formador para desenvolver atividades específicas no âmbito desse projeto. São dois pareceres bastante detalhados, bastante grandes, né? Quem quiser mais detalhes sobre eles estão disponíveis no Participe Mais, aquele site que eu falei lá no começo da apresentação. Tem mais detalhes sobre essa proposta. Ela é viável com recursos do Orçamento Cidadão. Fique à vontade. Oi, boa noite. Sim, eu também fico à disposição aí de todos. Se porventura tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu estou à disposição. Eu vou ser o novo gestor da Uma Paz Unidade Carmo e estou à disposição mesmo de propostas e possíveis parcerias no âmbito da educação ambiental. Tá bom, Leonardo. Obrigado. Obrigado pelos pontos. Boa noite. Eu Boa- sou a Bianca, da Divisão de Arborização Urbana. Bianca, seu microfone está bem baixo. Ai, mas dá para ouvir? Não. Dá para ouvir, dá para ouvir. Dá. Eu sou da Divisão de Arborização Urbana. Tenho o nosso parecer também, né? E nós temos um contrato de plantio e manutenção e estamos dispostos, claro, sempre a fazer os plantios na região, tá bom?
aliado ao Legal. CADS, né? Aos coletivos. Ok, obrigado. Pessoal, como eu falei, tem bastante detalhe em cima dessa proposta ainda, muita coisa para aprofundar. Informações disponíveis no Participe Mais, tá? Pessoal do Verde, obrigado pelos pontos. Agradeço a presença. Seguindo aqui, eu acho que é o pessoal da cultura. A Fernanda deve estar por aqui já presente. Oi, boa noite. Legal, Fernanda, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, sou assessora na Secretaria Municipal de Cultura e vou apresentar a análise da proposta de número 3.267. Essa proposta, ela trata da realização de programações culturais em praças públicas da região de Aricanduva, Formosa e Carrão. Na descrição da proposta, foi detalhado que a iniciativa prevê atividades mensais, bimestrais ou trimestrais, né, durante o ano, com ações como cinema ao ar livre, contação de histórias, apresentação de palhaçaria, principalmente voltada ao público infanto-juvenil. O pessoal que formulou a proposta também indicou alguns lugares, como as praças Padre Nelson José Segreste, Armindo Mazaro e Santo Atanásio. Então, é a análise da secretaria, né? Essa proposta é totalmente viável, tanto técnica e orçamentariamente. Essas ações, elas integram o programa Praças da Cultura, que leva apresentações artísticas, shows, espetáculos e outras intervenções para praças e espaços públicos na cidade, já com esse objetivo de democratizar o acesso à cultura, principalmente nas periferias, a fim de fortalecer o vínculo comunitário. O nosso compromisso é garantir a continuidade e a execução dessas ações previstas no programa, especialmente, né, nesses territórios que foram citados. Vamos utilizar articulações com parceiros, a valorização de artistas locais e também vamos fazer uma ampla divulgação dessa agenda. Essa vai ser uma proposta executada com recursos do Orçamento Cidadão. Deixa eu só ver se o valor que eu estou... O valor que eu tenho aqui é de 300 mil. Na tela tá aparecendo 800 mil, mas é porque ela é compartilhada, certo? Certo, isso mesmo. Tá, então, por parte da SMC, o valor será de 300 mil. Ok. E é isso. Obrigada. Ok, obrigado, Fernanda. Sim, ela é compartilhada, ela tem uma frente, como eu falei agora há pouco, da cultura e da subprefeitura aqui do Aricanduva. Então são recursos para dos dois órgãos, né? É isso, Fernanda, obrigado, viu? Seguindo agora o pessoal da SEAB, que é a Secretaria de Habitação. Eu vou chamar o representante. É o Silas, é isso? Oi, boa noite. Isso, exatamente. Silas, boa noite, tudo bom? Me ouve bem? Tudo jóia? Me ouve bem? Sim, tá dando eco um pouco. Ah, tá. Pode ser porque eu tô, na verdade, estacionado, cara. Não, mas é o Tudo meu. bem. Vou tentar fechar o meu microfone aqui também. Tá bom. Nós vamos tratar. Boa noite a todos, né? Primeiro, nós vamos tratar da 434, certo? E ela é uma solicitação, né? De uma entidade que solicita ali uma área, e a gente deu uma analisada e, obviamente, dentro da legalidade da proposta, e a gente acabou entendendo aqui que trata-se de uma habitação, de uma solicitação, dentro do nosso entendimento, feito dentro de uma feito dentro de uma área não
Deixa eu recomeçar, né? Melhor. Me perdi aqui no que eu tinha anotado. É uma solicitação feita, né, por parte de uma entidade que pede uma área de habitação ali para construção de habitação social, né? E essa proposta, quando a gente fez uma análise aqui dentro do que a gente entende como correto, ela usou o canal de acesso que a gente entende que não seria o ideal, né? Uma vez que essa entidade, ela inclusive é cadastrada, já credenciada junto ao programa Pode Entrar, a gente entende que o melhor caminho seria esse mesmo, né? Não o orçamento cidadão. Fora isso, existe um compromisso da nossa parte de verificar a viabilidade dessa área e automaticamente também verificar se ela não tem não está designada para um outro caminho que as entidades públicas entendem que pode ser usado, né? É uma área pública, né? Então a gente não sabe dizer nesse momento se ela tem ou não destinação para outro meio, outro fim, quer dizer. Mas a gente se compromete aqui em fazer essa análise e verificar também se ela está viável para que possa ser usada para esse fim de habitação. Eu queria também trazer que está aqui no grupo o Alan e a Kátia, que são do gabinete. Se quiserem fazer mais algum complemento também, serão bem-vindos. Mas basicamente essa proposta ela se tornou inviável, uma vez que a gente acha que o canal, aliás, nós entendemos que o canal usado não é o ideal. A gente sugere que uma vez credenciada junto ao programa Pode Entrar, e que isso dá o direito dessa entidade também fazer esse tipo de ação junto ao programa, que eu acho que o melhor caminho seria lá. Mas nós estamos à disposição aqui para esclarecimentos, vamos continuar na audiência e nos colocamos à disposição. Kátia e Alan, se quiserem fazer algum complemento, fiquem à vontade. Boa noite, Silas. Kátia. Boa noite. Bom, eu vou complementar a sua fala por dois motivos. Essa é uma área que fica ali na Vila Formosa, né? Esse pleito, no caso, ele é um pleito legítimo, porque a área é uma ZEIS 2, porém, ela já é obrigatoriamente destinada para habitação de interesse social. Então, assim, a destinação para construção de habitação já está fechada e realmente ela só pode ser destinada para construção de HIS, né? E o que acontece? Apesar do pleito legítimo que foi feito pela entidade e tudo mais, tem uma questão ali que que essa área está incorporada ao lote de uma parceria público-privada, né? Uma PPP habitacional da Coab, né, da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, e como ela foi grafada como uma zona especial de interesse social, automaticamente a construção de uma PPP faz com que a destinação da área seja a correta, né? Então, assim, em que pese a solicitação da associação, nós temos toda uma questão tramitando dentro do próprio processo da PPP que nos impede de vinculá-la a uma entidade, né? E o meio que você falou, que deveria ser o mais adequado, que no caso, assim, a entidade ela já é credenciada no programa Pode Entrar, né? Ela pode, de certa forma, independente do que está acontecendo internamente junto à PPP, efetivar o seu pleito, né, por meio do próprio programa Pode Entrar, porque cabe a ela também isso, o edital do programa Pode Entrar na seleção de apresentação de propostas, ela pode pleitear a área, porque ela tem um vínculo com esse território, mas eu acredito, tá, como técnica, que no orçamento cidadão isso não cabe, né? Então, assim, inclusive se a entidade estiver aí, né, ela me conhece, né, e sabe que esse trabalho todo conjunto que nós temos dentro da Secretaria Municipal de Habitação, ele é justamente para dar destinação às zonas especiais de interesse social, porém, entretanto, salvo o maior juízo, essa área já tem uma destinação específica. Eu só quero deixar isso claro aqui e também frisar que não impede dela pleitear essa área dentro do programa Pode Entrar na modalidade entidades, tá? Que é um canal que ela pode utilizar, é um meio que ela pode utilizar também e apresentar uma proposta para a construção de unidades habitacionais, né? Até porque os pleitos a gente vai recebendo e vai atendendo conforme elas forem selecionadas.
tá bom? Também me coloco à disposição aqui, se precisarem de qualquer auxílio, eu estou à disposição. Tá ótimo, Kátia. E, Obrigado. e só para complementar tanto a fala do Silas quanto da Kátia, a maior questão aqui do não acolhimento, né, que foi julgado aqui pela inviabilidade, é no que tange a via eleita, porque foi pedida a destinação da área dentro do processo de orçamento público. Então, o caminho pelo qual foi eleito pela associação, junto à municipalidade, que foi o caminho equivocado, né? Só para deixar claro essa questão técnica mesmo, que a via que foi eleita, que foi inadequada para o pleito. Tá bom, Ana, tá ótimo. Ficou bem claro. Pessoal, obrigado. Os três, agradeço muito. Qualquer questão, a gente volta e chamo vocês novamente em relação a esse ponto, tá? Agradeço muito. Obrigado. Agora eu vou seguir com a proposta de SMADs. Eu acredito que seja o Diego, o representante aqui hoje. Isso. Diego, boa noite, tudo bom? Tá Tudo bem? funcionando meu áudio? Tá funcionando o seu áudio, tudo certo. Eu só vou Pode ir. colocar a sua proposta em tela, só um minuto. Claro. Então, Diego, boa acho que é noite a essa. todas. Boa À noite a vontade. todas e todos presentes. Eu sou o Diego, técnico da SMADs, e vim comentar essa proposta. A gente recebeu essa proposta, de modo geral, outras semelhantes, com esse teor de abrir mais serviço, de tentar trabalhar especificamente com a população em situação de rua. Isso já tem sido, de alguma maneira, contemplado no programa de metas, que agora, inclusive, saiu a versão final e já está disponível no site da prefeitura. Aí, especificamente com relação a essa proposta, né? Criar um centro de cadastro e centro de acolhimento de moradores de pessoas em situação de rua nessa região. Para a gente dar esse parecer, a gente normalmente olha com as nossas coordenações como que está o ranking de vulnerabilidade social, né? Porque assim, a cidade é muito grande, vários serviços, várias políticas precisam ser realizadas, então a gente precisa de alguns critérios. E aí, na SMADs, a gente desenvolveu um instrumento que ele é público, que ranqueia por vulnerabilidade social, numa perspectiva de público, aqueles distritos que são mais prioritários ou menos prioritários para uma política X para determinado público. Então, especificamente, a gente olhou para a população em situação de rua e olhou para o distrito, para a região de onde estava vindo a proposta. No caso da região do Aricanduva, Formosa e Sé, elas não são classificadas como um distrito prioritário, então essa é uma das principais razões pelas quais a gente concedeu o parecer inviável, mas além disso, distritos prioritários para abertura desse serviço, mas além disso a gente tem um serviço na região, especificamente na região do Aricanduva, que fica ali localizado, acho que na Avenida Rio das Pedras, que é um centro de acolhida para população em situação de rua, que hoje está com uma taxa de ocupação média de 70%. Então, ainda havia espaço ainda, né, para atender mais pessoas. Então, por essa razão, somado ao fato dos distritos em questão não estarem como ranking prioritário, a gente acabou concedendo o parecer inviável. Ao mesmo tempo, especificamente com relação ao centro de cadastro, normalmente é uma atividade relacionada aos CRAS, e para os CRAS, para a gente conseguir abrir mais novos CRAS, expandir a rede socioassistencial, como a gente classifica em rede direta, com servidores públicos em termos estatutários, é necessário um concurso que a gente não vai conseguir fazer no próximo ano. Então, por esse motivo também, a proposta, nesse caso específico, nessa parte, foi concedido o parecer inviável. Ok, Diego, ficou claro. Obrigado pelos pontos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Ok, obrigado. Finalizando nossa última proposta de exposição, a gente tem a 644, que é Direitos Humanos.
Boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Deixa eu fechar a porta. Boa noite, é o Alessandro, é isso? Alessandro Soares, SMDHC, tudo bem? Tudo bom, fica à vontade, Alessandro. Então vamos lá, eu sou Alessandro Soares, eu sou coordenador de planejamento e informação e a gente é responsável pela parte de planejamento. A gente tem muitas áreas e, por exemplo, essa área específica é a temática de imigrantes, mas eu não estou aqui representando necessariamente a temática, e sim a proposta do orçamento cidadão, tá bom? Tecnicamente, a proposta é viável, isso está dentro das nossas atribuições, tanto pela política municipal do imigrante, como pela lei municipal da SMDHC. A gente já tem um equipamento Oniara Jara na Bela Vista, a gente poderia, sim, replicar o modelo, que eu acho que é de bastante sucesso, com ressalva que alguém de Mades falou agora sobre vulnerabilidade, seria necessário, sim, um estudo para saber se esse é o melhor local para implementar um CRAI, tá? Nos mesmos modos do Oniara Jara. Mas ainda assim, ainda que não tivesse esse estudo, sim, é tecnicamente viável ser feito. O problema cai na parte orçamentária, que igual acho que a Sami Grosso falou, a questão é a manutenção desse equipamento a posteriori. A gente tem que, um equipamento desses custa 2,5 milhões de reais anuais após a implementação. Então, isso teria que ter um dinheiro disponível a partir de 2017 para isso. Eu acho que as políticas prevêem que a partir de 2017 o custeio seria da própria secretaria. E o nosso orçamento não cabe esses 2,5 milhões a mais. Tá? Então, tecnicamente é viável e orçamentariamente não seria viável pela questão de ter um custeio aproximado de 2,5 milhões por ano a partir de 2027. Tá? Ok, Alessandro, tá ótimo. Bons pontos. Eu acho que a representante da saúde também citou essa questão entre custeio e investimento, então é legal a gente ter isso bem claro com essas propostas do Orçamento Cidadão. Alessandro, obrigado Desculpa se eu novamente. errei o nome, eu anotei como Sami Grosso da Saúde, e a questão é a mesma. Muitas vezes a gente constrói equipamento, mas não tem dinheiro para fazer a manutenção disso. Mas é bom expor o custo de um CRAI, custa 2,5 milhões por ano. A gente tem um de sucesso, que é o Oniara Jara, na Bela Vista. Acho que isso repercute, as pessoas querem no seu na sua região, e sempre lembrando que a gente precisa também ter essa ideia de vulnerabilidade social da área. Eventualmente, uma subprefeitura quer um local que não seja o melhor local para os imigrantes, mas a gente não está discutindo isso. Tecnicamente é viável, orçamentariamente não, tá bom? Obrigado, gente. Legal, Alessandro, obrigado. Pessoal, essa eu acredito que seja a última proposta. Nós passamos pelas 15 propostas aqui do Aricanduva, Formosa e Carrão. Tem uma proposta específica que eu vou colocar em tela, que é a 1348. Eu vou já expor aqui, só um minuto. Bom, é isso. Eu vou compartilhar minha tela novamente. É a proposta 1348. Construção de uma unidade multiuso para sede própria da subprefeitura. Essa proposta, nós recebemos um recurso específico do CPM, aqui da localidade, pedindo uma reanálise em cima da sua viabilidade. E eu vou fazer a leitura desse recurso. Ela foi analisada tanto pela Secretaria Municipal de Planejamento quanto pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, que é a SM-Sub. Eu vou fazer a leitura do recurso aqui, vai ficar melhor claro o que foi levado em consideração. Ceplan colocou uma análise bem extensa, bem longa, fica difícil fazer a leitura de todos esses pontos, eles estão disponíveis no Participe Mais, mas eu vou fazer a leitura da análise da SM-Sub, que é a Secretaria das Subprefeituras. Embora plausível, a proposta não parece dialogar com os preceitos do Orçamento Cidadão, do processo do Orçamento Cidadão.
Além disso, a indicação do valor estimado carece de justificativa mais sólida. A construção de novas sedes para subprefeituras está em fase de estudos, sendo necessário diálogo com a SM-Sub e a SGM, que é a Secretaria do Governo Municipal, por se tratar de uma obra mais ampla que envolve uma política complexa envolvendo diversas outras secretarias. Essa proposta havia sido analisada e considerada viável por parte da subprefeitura daqui do Aricanduva, mas aí teve essa reanálise, né, essa análise por último, com esse ponto específico. Por conta dessa análise, ela é considerada inviável, no caso, né? Pessoal, é isso. Por isso ela ficou de fora dessas 15 propostas aqui que nós passamos, né? Foram 14 mais uma. Com essa, a gente encerra a exposição das propostas de hoje. Pessoal, a gente chamou todos os representantes das secretarias, dos órgãos responsáveis. Todos colocaram seus pontos, mostraram as viabilidades e inviabilidades, no caso, né? E agora a gente abre espaço para fala dos munícipes, cidadãos, interessados em geral. Quem quiser utilizar seu espaço, a hora é agora. Eu peço que vocês levantem a mão, tem um levantar aqui em cima do Teams, né? E aí a gente vai entender que vocês querem utilizar o momento. Ari, se você puder me ajudar, por favor. Eu acho que não precisa nem colocar o tempo, viu, Ari? A gente tem poucos inscritos para fala, dá para deixar um pouco mais folgado. Ok, Will. O primeiro inscrito é o Gilberto. Gilberto, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, mestre Wilson. Você tá bom, meu querido? Boa noite, Eu sou o tudo bem? Gilberto. Tudo bem? Eu sou o Gilberto, do CPM Liderança. Mandar um forte abraço para o senhor Rafael, subprefeito da Aricanduva. Mas, Wilson, eu vou relatar algumas coisinhas, o Wilson, aqui, porque cada subprefeitura ela tem a sua peculiaridade, tá? A prefeitura da Aricanduva não é a mesma coisa que a Moca não é a mesma coisa que Vila Prudente, e assim sucessivamente, tá? Eu prestei muita atenção ao que os técnicos falou, tá? Eu quero dar umas saudações para o pessoal da CIURB, que eu tenho o maior prazer de estar sempre com eles, com a senhora Antônia, tá? E vai o meu abraço para o senhor Marco Antônio, que é uma das pessoas que realmente ele atende a sociedade civil quando aclama, tá? Eu vou falar uma coisa, Wilson, que a gente já bate nisso, já faz mais de 3 ou 4 anos que em todas as audiências públicas eu falo isso, tá? Infelizmente, a CEPLAN hoje, ela não tem gerência sobre as cadeiras, isso é um fato, tá? E fica difícil, às vezes, para um conselho participativo, tá? Acompanhar tudo aquilo que realmente deveria. A gente vê um orçamento cidadão aí um pouquinho meio capenga. O porquê disso que eu falo isso? Vejam vocês. Eu vi agora que o rapaz da prefeitura disse que tem uma proposta aí que agora ele viu que é um terreno privado, tá? Aí eu falo para você, isso vai voltar para o Conselho Participativo, isso vai entrar naquela verba de remanescente. Só que o Conselho Participativo ele vai ter muito pouco tempo, tá, para discutir com a sociedade civil, porque deve ser devida, com a sociedade civil para verificar aonde vai ser empregado, como já tem 3 milhões e pouco aí de valores remanescentes. Como que muitas prefeituras regionais, não estou dizendo Aricanduva, o que estão fazendo? O prefeito regional, que é o Conselho Participativo, resolva no mesmo dia. É humanamente impossível isso. E digo mais, que o governo aberto ele está deixando muito a desejar em relação ao Conselho Participativo, as explicações. Isso está incomodando muitos conselheiros participativos.
E eu vou citar uma coisa aqui que é rara. Para mim, toda a verba do Conselho Participativo dos 10 milhões deveria ser empregado em termos de zeladoria. Hoje, a cadeira da saúde, ela tem um valor de 542 milhões para ser empregado no município. Ela tem valor próprio. A educação hoje é o maior valor, que deve ser 500 e alguma coisa. Mas eu não vi uma proposta da educação aqui. Entendeu? E o Conselho Participativo, nesse caso, ele está com 10 milhões para colocar no município. Eu vou citar um outro exemplo, Wilson, que eu sempre bato em todas as audiências públicas. Vamos lá. A arrecadação líquida do município ficou em 123 bilhões. Se você pegar esse valor, dividir por 10 milhões de cada subprefeitura, tá? A sociedade civil, na realidade, ela cuida de 0,5%. 0,25%. Eu vou citar um exemplo. De uma nota de R$100, a população, ela simplesmente cuida indiretamente de 25 centavos, Wilson. É muito pouco para uma população cuidar de 25 centavos do montante de 123 bilhões. Eu sei a posição que você tem, que o Sandro tem, tá? Que a Fazenda tem, tá? Mas se você verificar em linguagem simples, é isso que acontece. Então, Wilson, fica muito difícil, tá? O que está acontecendo hoje com o Conselho Participativo. Vou citar mais um exemplo, tá? As verbas remanescentes do ano passado, se não ser executada até o dia 31 de dezembro, essa verba vai voltar para a Fazenda. E olha só, veja só que coisa, justamente aquelas pessoas que têm esse 0,25 perdem dinheiro que vai voltar para a Fazenda, vai voltar para os cofres públicos. Isso não pode acontecer. E o que está acontecendo muito também, Wilson, que eu verifiquei, esse ano, estou dizendo nas 32 prefeituras regionais, tá? Que estão colocando muitas demandas inviáveis, tá? E para favorecer certos cunhos políticos. Isso não pode acontecer. Isso eu provo que isso está acontecendo. Então, Wilson, é isso que eu falo para você, que o governo local e a Casa Civil está devendo muito isso, tá? Desculpa me prolongar, Wilson. É uma satisfação enorme estar participando com você e dizer que eu fui governo local aí da Aricanduva e eu sei o que eu estou falando, tá? Wilson, muito obrigado e um abraço a todos aí. Gilberto, obrigado pelos pontos colocados. A gente tem mais um inscrito para fala, né? É isso? Temos aqui a conta do Conselho Participativo. Pessoal, boa noite. O espaço está aberto já. Seria só desbloquear o microfone. Vocês estão em destaque já. Olá, estão me ouvindo? Sim. Bastante eco e tá baixo. Eu vou falar porque eu estou com os dois ligados. Estou com o celular e o computador. Eu vou falar pelo computador, vocês estão me ouvindo? Mas melhorou bastante. Beleza. Sim. É porque deu microfonia, tá? Eu gostaria de falar, não só como representante, mas também sou munícipe do local onde o córrego Rapadura, inclusive a demanda 392 que foi dada como inviável. Então, eu vou colocar, inclusive, meu esposo, que também é um munícipe, nós temos tudo isso relacionado, porque as pessoas foram outras demandas dos moradores do local que também trouxeram essa própria demanda que foi causada como inviável. Eu vou colocar eles porque nós temos isso tudo aqui, ó, relacionado. Eu não estou com a imagem, mas está ótimo. Vocês estão conseguindo me ouvir, né?
Boa noite, pessoal. Meu nome é Cardoso, Joacir Cardoso. Eu entendi que quando o colega expôs aí o motivo da devolutiva, dizendo que talvez ela tenha sido mal formulada ou interpretaram como se fosse uma canalização, né? Então, só para efeito de reflexão, nós temos agora prevista na CEI agora 6022-5265, que vai ter agora uma licitação para prever uma execução de trabalho semelhante ao que nós estamos solicitando nesse trecho que foi recusado, relacionado com a contenção de imagens do córrego Aricanduva, Rapadura. E esse pleito também, ele foi apontado já no decreto de 57.537 de 2016, estava prevendo já no plano de execução. O plano de caderno de propostas regionais das prefeituras regionais, esse trabalho foi previsto já em 2016 e não aconteceu nada. Então, talvez a gente tenha sido infeliz na hora de reportar aí a necessidade, talvez não tenha sido claro a forma com que nós pedimos. E esse trecho está realmente propiciando uma erosão de uma das vias que faz margem desse córrego. Então, entendendo... Tem casa que foi, inclusive, tem casa da dona Sueli que já vieram inspecionar e que acharam que ela tinha que mudar dali porque ia cair dentro do córrego. Quer dizer, se não é o gabião, a palavra é contenção, então é contenção que precisa ter, porque vai esperar cair a casa da mulher para dentro do córrego? Agora, no outro trecho que já está aqui embaixo, porque o córrego ele vai desaguar no Aricanduva. Tem um trecho que já está em solicitação, em licitação, já para fazer execução, uma parte bem próxima a Aricanduva. E a parte de cima, que está perto do tal Parque Linear? Se vocês forem fazer visita no Parque Linear, tem uma parte que era um gabião e que adentrou. Hoje já não existe mais nem gabião, ele caiu para dentro do córrego. E também com a obra do metrô, isso daí, os moradores, é só ir lá no Parque Linear, que bonito, mas e o cheiro? O esgoto corre diretamente ali. Quer dizer, é um trabalho difícil, vai demandar mais que 10 milhões, que eu não sei, mas e aí? Isso daí já está antigo. Desde 2016 ele falou os números, e se for o caso, a gente põe por escrito, manda para onde tiver que mandar, porque, aliás, a gente já mandou na própria 392, foi escrito várias coisas, que é resumido, né? Mas, de qualquer forma, só indicar o que é necessário, se é para mudar a palavra de gabião para contenção, eu faço tudo novamente e coloco. Eu agradeço e acho que veio uma pessoa, eu não lembro o nome dele, que falou sobre essa parte que está na subprefeitura. Se for o caso, se vocês nos orientarem, que a gente vai fazer por escrito e entregar a ele, que está cuidando dessa parte, a gente faz. Obrigada, boa noite. Ok, pessoal, boa noite. Só detalhando um pouco o que vocês falaram, vocês estão falando da proposta 392, da execução de um gabião no córrego Rapadura, entre as ruas Antônio Preto e Aratanha. Essa é a proposta, né? O representante aqui da CIURB é o Alain. A gente vai encaminhar esse material todo, essas questões todas, a ele para uma análise e um novo olhar, tá? Alan, fica à vontade, se quiser colocar alguma coisa, o espaço é seu. Boa noite de novo a todos. O que acontece? Isso da questão da gente analisar como uma canalização é exatamente porque não tem nenhuma informação da Defesa Civil ou algum outro órgão que tenha ido lá e conseguido enxergar essa situação de problema, de risco. Tanto é que me causou estranheza de ir a algum órgão lá, de achar que a casa talvez poderia cair, ou algum problema estrutural, e não fizer, porque se alguma pessoa está correndo risco, precisa sim fazer uma interdição na hora. E agora nós vamos tratar por esse outro lado, já sabendo que é uma contenção, já sabendo que é um problema que pode até causar
óbito, né? Se cai uma casa, se cai uma estrutura, pode machucar alguém. Isso é complicado. Então, agora nós vamos levar pelo outro lado, que é o lado, sim, da contenção, e vamos pedir vamos ver o jeito melhor de se resolver isso com a Defesa Civil, que, a princípio, é o órgão que resolve questão de risco, questão de alagamento ou de inundação, que, nesse caso, é o risco de desabamento, né, de uma casa ou de algo do tipo, vamos tratar dessa outra forma, mas pode deixar que isso não vai ficar, não vou deixar de atender só por entender que era uma questão de canalização, que foi um erro de comunicação, mas sim um problema de erosão que pode causar um problema maior. Legal, Alan. Obrigado. Obrigado pela disposição em dar a resposta. Eu que agradeço. Pessoal, eu acho que nós temos uma outra escrita, é a Diana. Diana, boa noite. Seu microfone já tá habilitado. Diana, fica à vontade, caso puder liberar o microfone. Agora foi. Olá, boa noite. Meu nome é Diana, eu sou conselheira participativa pela Aricanduva. E foi a primeira vez, né, que eu estou participando do. E eu acho que a gente tem que tentar buscar melhorias. Por exemplo, eu acho a divulgação muito pequena mesmo. Você pode ver que a participação das pessoas é muito baixa, dos munícipes em si. A participação é maior dos conselheiros mesmo, né? Você pode ver que os votos geralmente são angariados, as pessoas enviam, vota na minha proposta. Aí você pode ver que a proposta da mesma pessoa tem a mesma quantidade de votos, né? Ou seja, esse orçamento, ele trata de um conhecimento especializado, então ele precisa de muito mais, fazer oficina em equipamentos culturais, ele precisa de muito mais, eu acho que ele realmente precisa estar mais campanhas na televisão. Tem essa parte da comunicação, também tem a parte do... Eu acho que a regra do jogo tem que ficar mais clara. Eu não senti que a regra do jogo... Eu não entendi, demorou muito tempo para eu conseguir entender o que entrava, o que não entrava. Enquanto conselheira, para também poder ajudar os munícipes a inscrever as propostas deles, né? E eu acho que tem uma falha, assim, de processo, sabe? Porque, por exemplo, nós, os munícipes, não somos responsáveis por formular políticas públicas. Quem formula a política pública é o poder público. Então, eu acho que nós deveríamos trazer as questões, o problema público e as demandas, e o poder público deveria trazer a contraproposta em forma de viabilidade. Não do jeito que acontece agora, porque do jeito que acontece agora é como se a gente tivesse que saber formular, entendeu? Uma política pública, e aí por um erro ou por um apontamento errado, as propostas não são consideradas, né? E eu acho que tem que melhorar esse processo. Também queria falar que acabei de ver o plano de metas. Nós temos 6 metas aqui para Aricanduva, sabe? É muito triste. A gente mandou dezenas. A gente mandou, inclusive, eu sou da área da cultura, mandei um monte de coisa de cultura, não veio nada de cultura. Então, assim, até que ponto nossa participação tá sendo considerada? É só isso. Ok, Diana, obrigado. Bons pontos colocados. Agradeço a participação. Deixa eu falar um pouco sobre isso especificamente, acho que é interessante falar. A gente faz um esforço bem grande em relação à divulgação, tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis, sair um pouco dessa bolha. Realmente a gente percebe isso, fica bastante relacionado ao pessoal das subprefeituras, ao pessoal dos conselhos participativos, tentar atingir um público maior, divulgar para mais gente. Isso é um esforço que a gente tem já enfrentado há alguns anos, inclusive, e é um bom ponto levantado. A gente vai olhar isso com bastante atenção. Nós temos o Zoom, levantou a mão aqui agora.
Zoom, boa noite. O microfone está liberado já. Oi, boa noite, estão me escutando? Sim, boa noite. Wilson, boa noite, não sei se o Sandro está aí, o Giba, os demais do Conselho Participativo, os guerreiros do Conselho Participativo, qual eu já fiz parte e sei a luta de todos aí. Hoje estou como conselheiro municipal de habitação. Indicamos uma área para ser construídos unidade habitacional de interesse social, proposta 434. Minha surpresa devolutiva da SEAB veio que eles não localizaram a área. E eu demarquei ela direitinho. É uma área que muita gente conhece. Em frente ao Shopping Anália Franco, onde tem o circo. Já é uma luta que a MP e o Estrela pleiteiam há algum tempo. Essa área ela é unicamente destinada à habitação de interesse social. Já é velha conhecida, só que pelo lobby do shopping e dos comerciantes. Só que eu reafirmo aqui a nossa luta no Conselho Municipal de Habitação. Lá vai ser construído sim unidade habitacional de interesse social. A população merece morar, não importa onde for. Querem jogar a gente lá para o extremo leste, o Fundão, ou lá para a Zona Sul, lá para o extremo sul. Não tenho nada contra, mas nós merecemos morar perto do centro, perto de metrô, perto do Parque Serete, sim, a população merece. E só essa colocação em dizer que a proposta veio inviável, mas nossa luta continua no Conselho Municipal de Habitação, com grande chance de ser construído ou por PPP ou pelo Pode Entrar entidades. Estamos atentos ali a essa área e as demais áreas, e todas as políticas públicas que possam vir atender a população que mais precisa, né? E, gente, um abraço aí, fica com Deus, todo mundo, e é isso. Obrigado, Zoom. Obrigado pelos pontos. O pessoal de SEAB está acompanhando aqui a audiência ainda. E a gente encaminha essas ideias a eles. Caso também vocês queiram utilizar o espaço, o pessoal de SEAB presente aqui, fiquem à vontade, tá? Então, perfeita a colocação do Zoom, né? Nós estamos atentos, sim. Nosso secretário de Habitação, Sidney Cruz, e é uma demanda que, como nós bem colocamos, a via foi inadequada. Não é que o pleito seja ilegítimo, só a via que foi inadequada. Mas o Conselho Municipal de Habitação também é um espaço político, um espaço cidadão como esse que nós estamos, justamente para atender a demanda da população, a demanda social, e nós estamos hoje na secretaria para cumprir esse papel, né, por parte do município, tá bom? Obrigado, gente. Só cumprimentando o doutor, e Zoom, obrigado pela participação aí, sempre muito coeso realmente. É verdade que no início houve uma dificuldade para localização, mas isso já foi superado, né? E como você me colocou, por se tratar de ZES 2 aí, ela vai ser destinada para isso, independente do lobby, de quem quer que seja. O secretário de Habitação é alguém que sempre fala muito sobre isso, porque veio da periferia, fala muito sobre que o nosso povo esteja aonde ele queira e que a gente dê condição para que ele possa estar onde ele quiser estar, né? Então, de verdade, a gente é solidário e estamos à disposição, você sabe disso, para qualquer outro tipo de esclarecimento, tá bom? Obrigado.
Obrigado, Silas. Obrigado, Alan. Pessoal, eu vou abrir espaço para a resposta do Gilberto, no caso do Zoom também, relacionado a essa questão da habitação. Eu só pedir para os dois serem breves, por favor, para a gente não ficar um pergunta e resposta, né? Então é isso. Oi, Wilson, muito obrigado, cara. Eu só quero dizer que esse córrego Rapadura, ele já foi canalizado desde o Parque Linear lá, um pedaço. Esse problema, Wilson, já vem de muitos e muitos anos. Tá? Desde quando eu estava aí trabalhando como governo local, dentro da prefeitura regional. E é um problema que realmente, às vezes, as pessoas não dão valor no que está acontecendo aí. Realmente é um caso que precisa rever. Como o Alan disse, esse bravo jovem, que ele vai levar isso para frente, que é muito importante isso, tá? E eu quero deixar um forte abraço para um irmãozão meu que está aí, o Zoom, que esse foi um das pessoas que mais batalharam por esse código aí também, tá bom? Wilson, muito obrigado realmente, meu lindo. Obrigado, Gilberto. Zoom, fica à vontade. O microfone está liberado já. Hoje, Bar, te agradeço ao Silas aí também. Não esperava outra coisa aí uma outra resposta dessa secretaria. Talvez houve um desentendimento aí da área, mas isso, Silas, vamos se falar muito aí no Conselho Municipal de Habitação. Essa é uma boa notícia aí que você está me dando aí, vocês estão nos dando, que eu vou transmitir para toda a nossa associação. São mais de 1.500 associados lá na MP, já é uma luta antiga de moradia, e que felicidade aí por essa devolutiva. E vamos se encontrar bastante, eu só tenho a agradecer. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Zoom. Obrigado pelos pontos. Pessoal, acho que com essa fala a gente encerra aqui as inscrições. 8h30 da noite já, a gente já está um pouco adiantado na hora. Queria agradecer a presença de todos vocês, a participação de vocês, representantes dos órgãos, subprefeitura Aricanduva, pessoal aqui, munícipes, também que vieram participar do evento, da audiência. Mais uma vez repetindo, essa audiência está sendo gravada, né? Ela vai ser disponibilizada a partir de amanhã na página da Secretaria da Fazenda, de SF, no YouTube. Coloquem SF no YouTube direto, tem um canal próprio com todas as audiências gravadas dentro do canal, né? Na sua integridade aí, desde o início do processo, lá no dia 6, as 32 subprefeituras serão contempladas. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A gente encerra aqui a audiência de hoje. Resumidamente, a gente passou pelas 15 propostas, especificamente aqui do Aricanduva. Chamamos representantes de todos os órgãos que, de alguma forma, tinham contato e relação com essas propostas, com as áreas temáticas, né? E a ideia é que ficasse bem claro o que foi levado em consideração, pontos de vista, análises tanto inviáveis quanto viáveis em cima de cada proposta. Então é isso, pessoal. Agradeço também a participação do subprefeito até agora, aqui até o final da audiência. Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado, representantes, obrigado, munícipes. E a gente encerra aqui a audiência de hoje. Boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, Wilson. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade, Wilson.